Judas triste e solitário, relembrando o Calvário. Podemos fazer a prece? Já deu a hora. 15h59 no meu. Então vamos fazer a nossa prece, queridos irmãos. É com muita alegria, Senhor, que aqui estamos, buscando-te, Mestre querido, através deste estudo, desta conversa amiga, das reflexões que aparecem para nós, Senhor, diante desta obra de Emmanuel com Chico Xavier. Mestre querido, sejam esses minutos valiosos, Senhor, aproveitados por nós, pelos irmãos desencarnados que aqui já estão, a fim de que possamos, Senhor, levar à frente um projeto de vida voltado, Senhor, para essa transformação real. Abençoa, portanto, este estudo, Senhor, este trabalho, todos aqueles que aqui participam, seus lares, os nomes colocados nas radiações e nas preces. Tantas dores no mundo, Senhor, e nós temos a chance de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Muito obrigada, Senhor. Então, hoje, nós temos o capítulo 37, não é isso? Divina de Luz, orientação. O Emmanuel vai buscar Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 11, quando Paulo diz assim: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Paulo. E Emmanuel, então, vai nos dizer: a cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, esperando termine as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos de quantos se propõem a servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu na conquista de expressões superiores da vida e construirá a elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isto. Como vocês disseram no de início, aí antes de começarmos o trabalho, é uma mensagem muito direta, não é? Muito direta. E quando Paulo diz aqui, né, viver quietos
e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos. A questão do estar quieto, né? Viver quieto, viver sossegado, não é a gente abrir mão dos compromissos assumidos, jogar para o alto os problemas que temos e não buscar soluções, não é? E por isso que Emmanuel vai nos chamar a atenção para isso aqui. Encontramos irmãos ansiosos por orientação nova, o que é natural, que muitas vezes, dependendo da prova por que passe a pessoa, ela busca uma orientação. Só que nós, muitas vezes, nos viciamos ao longo das múltiplas existências com a orientação que vinha dos oráculos, com a orientação que vinha de fora, sem buscar o que nos competia dentro de nós mesmos, não é? E justamente o que vem a doutrina nos mostrar, o que o Evangelho vem nos mostrar, é que nós temos dentro de nós, muitas vezes, a resposta para aquilo que nós muitas vezes não queremos ver. E aí, sem dúvida alguma, que essa orientação, ele diz nova, né? A orientação já veio de há muito tempo, sabemos nós. Não vamos desprezar a orientação de um amigo, de uma amiga, de um amigo espiritual, sem dúvida alguma, não. Necessitamos ainda disto e muito, né? Mas ele chama a atenção para a nossa parte. O que devemos fazer nós com aquilo que já possuímos em nós, com aquilo que já aprendemos. E ele associa, muito importante mesmo aqui, o estar quieto, no sentido de viver mais em paz, apaziguado com a sua própria consciência. Só que isto ainda é para nós um exercício para alcançar esse objetivo. Digo de minha parte, não é? Você está quitado com a própria consciência, diz respeito a gente já está num outro nível de condição intelectual, moral e, sobretudo, espiritual, não é? Então, mas nós estamos buscando, por isso estamos aqui. Viver quietos, viver mais sossegados, desculpem, através do trabalho. Então, Paulo vai associar, e Emmanuel vai nos mostrar isso, associar essa paz que pode vir de nós, essa paz relativa que pode vir de nós, com o trabalho que nós efetuamos, com aquilo, com aqueles deveres, muitas vezes, contínuos, de anos a fio, não é? E que a gente diz, mas isso aí não preciso mais, não é? Isso aí já deu, vamos dizer assim, né, como se diz. Não, pelo contrário, os nossos deveres cotidianos é que vão caracterizar nessa nossa busca de realizar o melhor aquilo a que realmente viemos, não é? Aquilo a que realmente acreditamos ser, aquilo que vai nos trazer condições melhores como espíritos. Então, o trabalho, como qualquer atividade útil, sem dúvida, não é? Então, os negócios, tratar dos negócios do mundo, sem dúvida é necessário, não podemos abrir mão ainda, né? Estamos reencarnados, é necessário. E aí, eu marquei aqui, a questão que ressalta para Emmanuel chamar-nos a atenção são as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. E a gente muitas vezes coloca assim um véu, não é? Dentro dessa nossa condição ainda imperfeita e esquece que nós estamos muitas vezes suplicando algo que nós mesmos buscamos e que nós mesmos, não é? Deixamos de cumprir compromissos para os quais nós viemos. E aí sim, ele diz lá embaixo. Indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Saímos, nesse período que vivemos, saímos da letra, não é? Saímos do verso bonito, do versículo até decorado, seja do Evangelho, seja do espírito superior. O que importa, como ele diz aqui, é que as diretrizes foram traçadas
quando nós tivemos, e nós vivemos lá, né? Tivemos a oportunidade do Velho Testamento, nós podíamos ter aproveitado as diretrizes da lei mosaica, não é? Nos Dez Mandamentos. Não no Código Draconiano de Moisés, mas nas leis que vigem até hoje. E por que Jesus vem até nós? Ele vem porque nós não conseguimos sair ainda deste cipoal de dificuldades que nós mesmos criamos e nos emaranhamos, não é? Por isso chega Jesus, mas não basta. Como diz Emmanuel lá em A Caminho da Luz, não é? Nós desvirtuamos essas verdades e por isso Jesus precisa, através de Jesus, chegar ao Consolador prometido, que é essa doutrina de amor, não é? Então, ele dá o caminho para nós aqui, quando ele diz: procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa. Então, nós não temos condições ainda de ter essa certeza dentro de nós, dessa quietude dentro de nós, passando por dificuldades. Há fases dificílimas para cada pessoa, de acordo com as necessidades, de acordo com os compromissos que cada um de nós assume. Sabemos que são fases muito difíceis, mas há aqueles que já conseguem, apesar de tudo isto, manter aquela tranquilidade interior, aquela paz relativa, porque brota, não é, cada vez mais essa certeza, que essa fé que remove montanhas. É nesse sentido aqui, cada discípulo manter o quinhão de paz relativa, porque sabe que tudo isso vai passar, porque sabe que os problemas são necessários para o nosso aprimoramento. Os problemas vêm de acordo com as nossas necessidades e com aquilo que nós plantamos, não é? Então, cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito. Então, não é deixar para lá. E trabalhe com as mãos com que nasceu. Esse símbolo das mãos. A espiritualidade amiga tem nos trazido inúmeras mensagens mostrando essa simbologia das mãos para nós. Todos nós temos mãos que podem criar para o bem, que podem criar para a plenitude, não é, de um dia esta humanidade crescer realmente em amor, em harmonia. Então, as mãos com que nasceu, cada qual dentro das possibilidades que tem, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Então, não é a residência física. Aqui é justamente aquele meio, aquele instrumento para que nós possamos criar essa residência espiritual para nós mesmos, através do trabalho, através dessa busca do bem, não é? Através dessa transformação. Então, ele diz mais adiante: o que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios, sem ficar dependente, né, de receber do outro quando ele pode oferecer algo ainda. Então, antes de buscares qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, ele coloca nos dois planos da vida, né? Não te esqueças de verificar se já atendeste a isto, a esta reflexão que ele faz, né? Então, estar sossegado, sem esforço, sem problemas, sem trabalho, não é verdadeiramente estar aquietado, né? Em paz relativa de consciência, como diz aqui Paulo para nós, gente. Podem falar, por favor. Sandrinho, acho que você colocou muito bem, me faz lembrar aquela passagem na série André Luiz de Asclepios, não é? Quando eles vão, o Jerônimo vai buscar orientação com a equipe dele no templo da oração, aquela coisa toda, Sim, e aí Asclepios, aquele espírito super elevado, ele se materializa e dá as orientações através de passagens do Evangelho. Esse é um versículo para cada, ou seja, para mostrar-nos a todos que todos já sabemos o que devemos fazer, se nós realmente
buscarmos a inspiração, a orientação que já está lá no Evangelho, todos saberíamos as diretrizes a seguir. E eu acho importantíssimo isso que ele disse, que a Sandrinha já colocou, que as obras espiritualmente estão traçadas, os programas, os projetos, e que estão indefinidamente sendo adiados porque nós não damos cumprimento aos compromissos que trazemos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista humano como todo. Toda vez, eu acho que toda vez que a gente tropeça diante das nossas responsabilidades, deixamos uma lacuna que vai sobrecarregar o trabalho nos ombros alheios e que vai comprometer, do ponto de vista espiritual, compromete muito o trabalho do conjunto. A gente não pode, sabe aquele efeito dominó, aquela pecinha que você vai tirar, que parece que é sem importância, e na hora que você tira, desequilibra toda a estrutura daquela base, né? Mas, enfim, e aí todos somos responsáveis. Mas, olha, acho que tem. Se alguém quiser falar, não quero, acho que você colocou muito bem. E essa página é como aquela que a Verônica leu quando ele pergunta se nós já conseguimos ir, sabe? Você consegue vir a mim, né? Quer dizer, vir a Jesus. Gente, vamos começar então o capítulo. Gracinha, quer começar? Recapitula só um parágrafo antes, quando diz Alba Lucínia, só para lembrar que ele vai dizer, vai fazer referência às esperanças, só para lembrar o assunto. Eu marquei aqui que começaria em eu vídeo. Você quer que leia o parágrafo anterior? É isso? Esse Alba Lucínia, porque acho que eu tinha marcado no obstante, né? Onde é, Alba Lucínia? Eu não estou achando. É Não é meu antes, filho? eu Eu vi, tinha marcado. exclamou confortada, mas antes disso tem o parágrafo, não obstante o júbilo, e antes disso, Alba Lucínia, são bem curtinhos, só para assim, fechar a conversa que eles estavam tendo com as aspirações de tornar a Palestina, de sair de Roma. Não, Pepita, não tem isso, Não, não. Não é isso, eu não. vídeo Você está errada, compreendeu a Pepita. impossibilidade. Meu filho. Começa Não, com eu eu, vídeo. Tá, então não, tá gente, bom. mas ela está pedindo para ler um pouquinho mais acima, os dois parágrafos acima um pouco, anteriores. E o meu bate com o que ela está falando. O O meu meu não. também. O Os meu dois não. anteriores, então, Ouvia seria enfátice da recusa Isso, obstinada. isso, Ah, Exatamente. tá. isso. Tá, começa ali então. Vocês Tá devem bom. estar em outra parte. Tá bom, Então, eu vou começar em então face da recusa obstinada, é isso? tá ótimo, pode começar. Isso. Tá. Em face da recusa obstinada, uma voz baixa e em tom discreto, Euvídio relatou ao sogro as suas aventuras da mocidade, dizendo-lhe das novas pretensões de Cláudia Sabina e da sua difícil situação doméstica, no sagrado aconchego da família. O velho censor ouviu-lhe a confidência um tanto surpreso, mas obtemperou. Meu filho, compreendo os teus escrúpulos, entretanto, devo falar-te com a mesma franqueza com que te confessas, esclarecendo que, na minha atual situação, dependo inteiramente do apoio de Lólio Úrbico e de sua mulher no mundo da política e dos negócios. Minha posição financeira, infelizmente, é agora assaz precária, em vista dos numerosos gastos impostos pelas circunstâncias. Se te for possível, auxilia-me nessas contingências. Não recuses a oportunidade que Adriano te oferece em te pôr e faze o possível por não desgostar o espírito vingativo de Cláudia, principalmente nas atuais circunstâncias de nossa vida. Euvídio compreendeu a impossibilidade de abandonar o velho sogro e sincero amigo em tais conjunturas e buscou prover-se de energias íntimas de modo a não deixar transparecer qualquer constrangimento. Ao demais, exclamou o censor, tentando
fazer humorismo para dissipar as sombras do ambiente sentimental criado entre ambos. Espero não te percas em receios pueris nas situações mais difíceis. Não tenhas medo, filho, dessa ou daquela circunstância. E esboçando um sorriso benévolo, acrescentava: Sabes o que dizia Lucrécio há mais de 100 anos? Que a mulher é o animalzinho santo dos deuses. Entre ambos, esboçou-se então um riso franco e otimista, embora, no íntimo, continuasse o vídeo Lúcio a guardar as suas apreensões. Por sua vez, Alba Lucínia, na manhã daquele mesmo dia, procurou aconselhar-se com sua mãe acerca de suas amarguradas reflexões, mas Júlia Spinter, após ouvir-lhe a exposição dos episódios da véspera, com o coração tocado de pressentimentos angustiosos pela situação da filha, replicou com os olhos úmidos, sem perder, todavia, a sua fortaleza moral. Filhinha, disse beijando-a, atravessamos uma fase de lutas amargas, em que somos obrigados a demonstrar toda a nossa capacidade de resistência. Sei avaliar com angústia íntima, porque, na mocidade, também experimentei essas emoções penosas no torvelinho das atividades sociais. Se me fosse possível, romperia com a situação e com todos, em benefício da tua tranquilidade, mas... Dá uma paradinha, Gracinha, porque senão isso Aham. vai se prolongar bastante. Então, é uma situação, assim, sui generis, né? Porque por uma questão financeira mesmo, o sogro e da sogra lá, os dois que pretendiam, então, voltar para o interior, voltar para onde moravam antes, para sair dessa situação constrangedora de assédio, serão aqui, né, por essas contingências, obrigados a se manter na situação difícil que eles vão ficar aí para frente. E aí depois vão ter que, coitados, arcar com uma consequência ainda pior. Incrível, né? Como é que se vive de aparências até hoje, né? Mas era a situação lá, era uma questão financeira. Imagina você ter que engolir um constrangimento desse tipo, ambos, né? O casal, um de um lado, outro do outro, ter que arcar com tudo que eles vão arcar por conta de uma questão de família, de dinheiro, de posição política, enfim. Mas, basicamente, o que está sendo dito aqui é eles estavam crentes que iam poder não ficar expostos a essa situação e vão ter que ficar por conta das questões lá do sogro e da sogra. É uma descrição dessa situação em si, né? E o que a gente tem para tirar aqui é como a gente, às vezes, por uma questão financeira, social, você acaba tendo que passar por coisas que não é necessário, né? O melhor aqui seria mesmo sair da cena, né? Não tinha porquê se expor a uma mulher que está querendo de qualquer forma conquistá-lo, ele sabia disso, e a mulher dele também constrangida com o marido da outra. Então é bem, bem difícil. Basicamente é isso que eu tiro daqui. Repara que são coisas diferentes, porque no caso do Ovídio, ele mesmo tem receio de vir a falhar, porque no fundo, ele confessa isso lá atrás, no fundo, é como se houvesse uma revivescência Da atração anterior. aquela paixão da juventude, né? E a mulher continua bela, exuberante, assediando numa condição agora de poder, e o poder também tem seu fascínio, a gente não pode ignorar isso, né? O poder tem seu Claro. fascínio. Então, ela estava numa condição agora favorita de César, etc. e tal. Aí tem isso. No caso da Alva Lucínia, ela não tem qualquer queda pelo lólio úrbico, ela não tem. Ela só se sente acuada, assediada, então ela não tem aquela coisa de fracassar ou de fraquejar, porque pode falhar, ela não tem esse receio. Mas aí a gente vê também uma diferença na postura desses pais, né? Acabam sendo pai dela e sogro do Elvídio. Então, para ele é prático. E ele chega a dizer que, olha, essa coisa, deixa entre, assim, de uma maneira meio velada, a dizer que, olha, esse negócio
do homem ser assediado, de repente dar uma derrapada, isso é bobagem, né? Ele deixa claro que isso daí, em outras É uma palavras, não teria besteira. muita importância. E ainda coloca mais que A mulher como animal. Lucrécio já dizia que a mulher é um animalzinho santo dos deuses, ou seja, como se fosse realmente um objeto de prazer, um objeto de, né? Então ele já coloca assim, olha, ele Vai ser simplesmente normal. coloca o problema sem problema. Olha, qual o problema? Se houver até um deslize, ele deixa claro que, olha, isso não é problema. A mãe, ela já tem uma outra postura. Ela reconhece que o assédio que a filha vai sofrer será difícil, será doloroso, e trará sofrimento, constrangimento, que se ela pudesse, ela fortaleceria a filha para sair dessa situação. Porém, ela também se reconhece escrava de uma situação social. Afinal de contas, eles acabaram de dar uma festa de arromba para todo o império, como diz Emmanuel, que ficaria ali na lembrança de todos, sem ter como pagá-la, quer dizer, vivendo dos benefícios de uma posição social e do que essa posição lhes traz. E aí ela vai ter, quer dizer, nesse primeiro parágrafo, ela já se coloca, digamos assim, olha, minha filha, eu sei que isso é difícil, eu sei que você vai sofrer, eu sei que isso é doloroso. Se eu pudesse, eu tirava você dessa situação. Mas, infelizmente, estamos nas mãos desse casal, estamos nas mãos dessas pessoas. E seu pai precisa, né? Estamos endividados, aquela coisa toda. Então, aí a gente já vê dois perfis psicológicos bem diferentes, duas condições, assim, do ponto de vista espiritual, bem diferentes, a do pai e a da mãe, né? E também as condições. Por outro lado, a gente sabe que se eles foram trazidos para o centro da fornalha, para o centro, sabe, da ebulição do problema, é porque alguma coisa eles vão ter que testemunhar agora. Vai ser uma prova de fogo mesmo, né? Quem quer falar? Quer falar, Aninha? Alguém mais quer falar sobre isso? Não? Então, vou pedir ao João para ler mais um pedacinho. Aquelas reticências significavam tal desalento que Alba Lucínia se comoveu, interpelando-a. Que dizes, mamãe? Esse mas tem tanta amargura que chega a surpreender-me, como que adivinho em teu espírito preocupações, porventura mais graves que as minhas. Ora, filha, como mãe, sou levada a interessar-me pela tua, tanto quanto pela minha própria felicidade. Entretanto, inteirada dos negócios de teu pai e dos laços que o prendem à política do prefeito dos pretorianos, colijo que Fábio não poderia desligar-se no momento de Lólio Úrbico, sem graves prejuízos financeiros. Ambos se encontram profundamente vinculados na situação atual, de modo que, apesar da franqueza com que sempre assinalei minhas palavras e atos, sou levado a aconselhar-te a máxima prudência em favor da tranquilidade de teu pai, que deve merecer os nossos sacrifícios. As palavras da nobre matrona eram ditas em tom de aflitiva tristeza. Quanto a Alba Lucínia, muito pálida, após receber-lhe as penosas confidências, perguntou: a situação financeira de meu pai é assim tão precária? A festividade de ontem dava-me a entender o contrário. Sim, esclareceu Júlia Spinter, resignada. Ainda bem que os fatos vêm justificar os meus íntimos desgostos. Conheces o temperamento de teu pai e sabes da minha necessidade de lhe acompanhar os caprichos. Não consideraria necessária uma festa como a de ontem, para dar a entender que te estimo. Julgo que essas comemorações devem ser feitas na intimidade do coração e da família, mas teu pai pensa de modo contrário, e devo acompanhá-lo. Só as despesas dessa noite
elevaram-se a muitos milhares de sestécios. E não é só. Teus irmãos têm dissipado quase todo o patrimônio da família, assumindo compromissos de toda espécie, que teu pai é compelido a resgatar com os mais sérios prejuízos para a nossa casa. Como já sabes, os escândalos de Lucília Vento obrigaram Assínio a ausentar-se para a África, onde prossegue, ao que sabemos, no mesmo rumo dos prazeres fáceis. Quanto a Rúbrio, foi preciso que teu pai lhe conseguisse uma confissão na Campânia, a fim de tentar a restauração do nosso equilíbrio financeiro. No entanto, filha, não ignoras como a sociedade nos exige a máscara da aventura. Em princípio, não aprovo a atitude de Fábio, realizando festas como a de ontem, mas ao mesmo tempo sou forçada a lhe dar razão, porquanto um censor tem de andar em dia com as convenções sociais. Quer que continue, Pepita? Se você quiser comentar, acho que nesse trecho tem bastante coisa para É, reflexão, né? ele vem continuando, né? A gente vê que nada mudou, né? Pelo menos com os exemplos pelo menos que eu tenho perto aqui, né? As pessoas ainda, né? A gente vê, né? Às vezes tem situações, talvez até fáceis de nos desvencilharmos delas, né? Basta às vezes uma mudança de postura, uma atitude nossa, né? Um ponto de vista mais firme, mas às vezes a gente cede, a gente dá um passo atrás, justamente para manter situações como essas aqui, essas aparências, né? Esses conchaves, esses vínculos, que a maioria das vezes são perniciosos em todos os sentidos, né? Perniciosos materialmente falando, sentimentalmente. Aqui você vê que é aquela fala que, né? Ela fala que o Fábio, né? O marido está profundamente vinculado nessa situação com o prefeito, né? Com o Lólio Úbico ali. Então, né, creio que às vezes até o próprio prefeito, até o próprio Lólio ali, né, deve perceber essa situação de uma forma, às vezes, até de engendrar ali, né, de manter o Fábio Cornélio ali, né, nessa situação de dependência, né, dele, para ele continuar tendo esse acesso indireto à filha, né, para ele continuar mantendo todas as vezes uma trama por trás. Então, às vezes, a gente às vezes as coisas são muito sutis e a gente não percebe. Às vezes a gente vai se emaranhando, é igual uma teia, você vai se emaranhando, quando você vê, você está todo enlaçado e se vê numa situação como essa, e tendo que né, se sujeitar. Você vê que ela, apesar da época, né, a mulher ali, né, o pensamento do homem, né, era que a mulher não tinha voz nenhuma ali, era tido como se fosse um mero objeto, né? Claro que não todos tinham esse pensamento, mas a mulher não tinha posição nenhuma. Então você vê que ela fala que ela tinha que se sujeitar aos caprichos, acompanhar os desejos do marido, né? Porque eles tinham ali que manter uma postura, manter um status. E a gente vê os filhos, né? Os homens aqui, os filhos homens dela, né? Nas mesmas mazelas, e a gente vê que as coisas, né, continuam, muda só a época, né? Mas a gente ainda vê esse tipo de mazela ainda acontecendo aqui, né? Acontecendo hoje, as pessoas vão se enredando nessas tramas para manter postura, para manter status. É só uma casca, né? E intimamente, internamente, são conflitos e conflitos, angústias, né? Às vezes a pessoa está lá, a gente vê isso muito nas redes sociais hoje, né? As caras felizes, a pessoa posta viagem, sei o quê, mas às vezes, né? Intimamente ali é uma turbulência só, né? Então, assim, acho que esse pedaço traz mais isso, Pepita, mas pode completar, por favor. Eu acho que esse é um problema. A gente vê muitas famílias em que, às vezes, o casal é centrado, já é mais amadurecido, voltado para valores assim mais sólidos, mais voltados para a essência, e os filhos que pegam, às vezes, uma facilidade, que os pais trabalharam muito, os filhos é, são providos de recursos e de facilidades que, ao invés de prepará-los para a vida,
A gente percebe que eles desbaratam a vida em prazeres, enfim, se desviam totalmente da rota, o que causa, às vezes, muita angústia para os genitores, né? E eu acho que isso é um problema que a gente vê em muitas famílias. São poucos, eu acho que normalmente, quando a família luta com dificuldades, os filhos normalmente amadurecem também, normalmente, né? Eles vão sendo moldados no trabalho. E quando a facilidade vem e não são assim adestrados no trabalho, normalmente, com raras exceções, acabam se desviando dos valores e aí acabam sendo causa de muita angústia para os genitores, né? Muita angústia. Eu acho que vocês talvez todos tenham conhecer casos dessa natureza, né? Situações dessa natureza. Mas mais alguém quer falar alguma coisa? Aqui a gente está vendo exatamente isso. Todos os filhos, com exceção da Alba Lucínia, desvirtuados pelo excesso de facilidades que aquela condição social lhes propiciava, né? Excesso de facilidades, malbaratando, né, todos os recursos que a família tinha angariado. A gente vai vendo. Verônica, quer prosseguir a leitura? Posso. É, Alba Lucínia, ouvindo aquelas confidências, encheu-se de compaixão pela genitora, exclamando: Basta, mamãe, eu sei compreender-te. Este assunto deve ficar entre nós e eu saberei conduzir-me por todas as dificuldades. Ainda ontem, eu e Elvide cogitávamos de regressar à província, mas vejo que o papai requer agora o nosso concurso e reconheço que o teu coração necessita do meu para enfrentar as circunstâncias da vida. Julie Spinter, comovida, abraçou a filha, reparando-lhe o olhar brilhante, como se pressentisse algum perigo para sua felicidade. Que os deuses te abençoem, filhinho, exclamou quase radiante. Ficarás comigo, sim, pois aqui tenho vivido muito incompreendida e muito só. Apenas a nossa querida Túlia se conserva fiel à minha antiga afeição, vendo em mim a mãe adotiva que a providência lhe concedeu. Os filhos, desde cedo, afastaram-se do lar para enveredar por maus caminhos, e teu pai está sempre ocupado em conferências e negócios do Estado. Por algum tempo ainda, mãe e filha se entretiveram em palestra confidencial e carinhosa. A situação geral continuou inalterável. Alba Lucínia e o esposo, abandonando os propósitos de voltar ao ambiente provinciano, tudo fizeram por atender às necessidades domésticas, permanecendo na capital do império. Daí a pouco tempo, deixando Nestório como auxiliar do sogro, Elvídio Lúcius retirava-se para Tibur de modo a cumprir as determinações imperiais, ali encontrando Cláudia Sabina instalada em posição de destaque. Fosse pelo desejo de salientar-se aos olhos do patrício, elevando-se no seu conceito, ou fosse anuindo a expansão de suas vocações inatas, a esposa do prefeito fazia-se notável por suas providências na administração das obras artísticas confiadas à sua sensibilidade feminina. Lê mais um pouquinho? Pode ser. Elvídio Lúcius foi compelido pelas circunstâncias a aproximar-se dela, conhecendo-lhe de perto a surpreendente aptidão e admirando-lhe os feitos com sinceridade, embora conservasse o espírito precavido contra qualquer tentativa de retorno ao passado. Cláudia Sabina, entretanto, apesar da modificação tática das suas operações sentimentais, guardava no íntimo as mesmas pretensões de sempre. Enquanto isso, Alba Lucínia começava a experimentar em Roma uma longa série de padecimentos morais.
Lólio Úrbico não cedeu em seus propósitos, não obstante estar cônscio das elevadas virtudes conjugais de Alba, tendo, porém, moderado os impulsos. A sociedade romana de então amava os desportos e fazia questão de conservar as tradições de liberdade no mecanismo das relações familiares, circunstância que lhe facultava visitar a casa do patrício ausente, sob as vistas benévolas de Fábio Cornélio, que via no seu carinhoso interesse um motivo de honrosa distinção para a família. Quer dar uma paradinha, Verônica? Tá? É, aqui, né, então, ela termina o diálogo lá com a mãe, né, e fala que não precisava falar mais nada, que ela ia fazer este, digamos assim, esse sacrifício por esses compromissos da família que, neste momento, eles entendiam que não tinham como fazer diferente, né? Então, ela atende aos interesses lá do pai, especialmente do pai, e dá por fim daquela questão, né? E aí ele vai falar, depois a Emmanuel vai falar do Euvídio, que Euvídio se muda para Tibur, né, para fazer aquelas obras que César lhe havia confiado, só que lá também estava Cláudia Sabina. E ele conta aqui, Emmanuel, que ele se surpreende, né, e fica realmente, deixa eu ver a palavra que ele usou aqui. É, Surpreendente aptidão e admirando-lhe ele os admira, feitos ele com admira sinceridade. com sinceridade a aptidão que Cláudia Sabina tinha para essas Administrar. questões, administrar essas questões de obra, essas questões estéticas que estavam confiadas a seu gosto artístico. E Emmanuel deixa claro aqui que Cláudia Sabina agora estava, né, tinha trocado, digamos assim, a tática, né? Não iria de forma direta assediá-lo, mas estava procurando conquistá-lo, até a admiração dele, através de sua competência, do seu gosto aprimorado, artístico, da forma com que ela concluía aqueles trabalhos que lhe eram confiados, né? Deve ter ficado bonito, deve ser pessoa com gosto. Então ele ficou surpreendente, se surpreendeu, né, com essa aptidão e com essa competência que com certeza deve ter trazido a ele um encantamento maior, né, ao passo que ela deixou reservado no seu interior, né, Emmanuel diz que dentro dela a sua vontade, os seus desejos permaneciam o mesmo, mas ela fez com que isso ficasse mais adormecido para conquistá-lo de uma outra forma. E enquanto isso, ele fala de Alba Lucine, que embora Lólio Úrbico tivesse naquele diálogo anterior, né, se desculpado, né, quando ele notou que ela realmente era uma pessoa de elevadas virtudes, mas ele se manteve firme nos seus propósitos de assediá-la, né? Então ele se utilizava da desculpa, né? Da questão dos esportes, né? Da liberdade na realização dessas tradições esportivas que os romanos tinham na maior conta, para ter maior acesso à casa da família, né? O sogro também, né? Não se importava muito com isso, não achava que aquilo ali era uma forma de prestigiar a família, de prestigiá-lo, ele estava mais interessado realmente nessa, digamos assim, nessa notoriedade do prefeito. Então, ele também, com certeza, deixava as portas abertas. E aí, isso representou para ela angústias, né? Porque ele manteve firme os seus propósitos de assediá-la. Aí nós paramos aqui no meio do parágrafo. Complete aí. Eu nem vi que era meio de parágrafo. Eu pensei, para mim, não. É porque tá. Ah, sim, não. Não é ponto.
Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu diria que o óleo úrbico, ele, de uma certa maneira, facilita as coisas, quer dizer, o pai da Alma Lucínia, facilita as coisas para o prefeito. Chega a dizer que vê com bons olhos, É, né, esse o está Fábio, né? cumprindo, né, esse fato que não deixava de ser um assédio. E é interessante, né? Ele podia se sentir no direito de ir lá convidar a Alba Lucínio para acompanhá-lo a assistir esses espetáculos, e era de bom tom, imagina, tranquilo, né? Era tudo que ele precisava, né? E aí ficava e a casa desguarnecida, porque a viagem era longa e aquilo que você falou desse fascínio, dessa competência da Cláudia Sabina, que não era comum as mulheres, como o João acabou de falar, não era comum elas se sobressaírem na competência e na administração de negócios que normalmente eram feitos pelos homens, né? E ela deveria realmente ter uma capacidade fora do comum para que o próprio imperador delegasse a ela essa tarefa, digamos assim, de cuidar de toda a parte da decoração, da arte, da vivenda dele lá no Tibur, né? Então a gente tem que perceber que essa mulher não era só beleza e sedução, não era só inteligência, havia também uma capacidade técnica não comum às mulheres na época, né? E o que deveria torná-la, de uma certa maneira, você vê que ele chega a admirar-lhe essa competência fora do comum, né? Mas alguém quer falar alguma coisa sobre os nossos personagens e as circunstâncias? Não? Glorinha, quer ler um pouquinho? Estava tentando, eu tive que passar para o celular, Eu vi. porque a minha internet aqui tá terrível. Mas o que, só complementando aqui o que todos vocês já falaram, mas é a capacidade que não é, às vezes a gente tem de sufocar os problemas que são verdadeiros, não é? Para atender às circunstâncias materiais, né? A gente às vezes consegue fazer isso com uma facilidade. A gente fica aqui impressionado. Eu estou aqui olhando para essa mãe, eu falo, meu Deus, mas ela não está vendo o sofrimento da filha e tá, né? Mas enfim, mas é isso, né? É o jogo do poder, né? Bom, então aí a gente vai continuar aqui no contudo, né? Contudo, a nobre senhora, que, que conhecia as necessidades paternais, não se sentia com a precisa coragem para confiar ao velho censor os seus justos receios, sujeitando-se desse modo a tolerar a amizade que o prefeito lhe oferecia, aceitando-a com a intangibilidade do seu caráter. E Ovídio Lúcius vinha ao lar quinzenalmente. Todavia, essas sortidas a Roma eram excessivamente rápidas para poder combinar devidamente com a esposa a solução de todos os assuntos que os preocupavam. E o tempo corria, carregando sempre as suas reservas preciosas. Alguém havia que se interessava a fundo pela situação do prefeito, espionando-lhe facilmente os menores passos. Esse alguém era a Atéria, que, na própria casa dos amos, podia observar-lhe o interesse, ouvir-lhe as impressões e as palestras, acompanhando as suas atitudes sentimentais. 2 longos meses haviam transcorrido nessa situação, quando um dia vamos encontrar Lucínia e Túlia na maior intimidade, em palestra amena e confortadora. Após as pequeninas bagatelas sociais,
a esposa de Elvídio falou confidencialmente das suas torturantes impressões íntimas, expondo à amiga da infância os seus receios em face da prolongada separação do esposo, que, obedecendo a caprichosas determinações do destino, parecia continuar indefinidamente na cidade da predileção imperial. Túlia Sevina olhou-a fixamente, murmurando em tom discreto: sei justificar as tuas apreensões, ainda mais continuando Elvídio junto de Cláudia. Por que ligas tanta importância a essa circunstância? Interrogou Alba Lucínia admirada. Nunca soubeste, então? Que? Disse a outra, duplamente curiosa. Túlia compreendeu que a amiga, longe dos ruídos da corte por muito tempo, não chegara a conhecer o passado em suas minudências. Há muito ouvi dizer que Cláudia Sabina e Elvídio Lúcio tiveram o seu romance de amor na mocidade. Creio que não ignoras ter sido essa criatura portadora de beleza singular em outros tempos, muito antes que o destino a arrancasse da pobreza de sua condição social. Nunca cheguei a sabê-lo, murmurou Alba Lucínia, visivelmente sobressaltada. Mas conta-me tudo o que sabes a respeito. Nunca ouviste também a história de Silano? Perguntou ainda Túlia Sevina, aumentando o interesse provocado por suas palavras. Sim, sei que Silano é um rapaz que meu sogro adotou como seu próprio filho, sabendo igualmente que, quando ele nasceu, muita gente acreditou fosse filho de Elvídio com uma criatura do povo, nas suas aventuras da mocidade. Conheces toda a história nos seus pormenores mais íntimos? Sei apenas que o pequenino foi enjeitado à porta de Néio Lúcio, que o acolheu com a sua habitual generosidade. Muito bem, minha amiga, mas não faltou quem visse Cláudia Sabina, ainda jovem e plebeia, abandonar a criança, alta madrugada, no local a que te referiste, endereçando a Neio Lúcio um bilhete expressivo. Em qualquer hipótese, esclareceu Alba Lucínia, apesar de impressionada com aquela revelação. Eu acredito que Elvídio foi vítima de uma calúnia infame. Não digo o contrário, volveu a amiga, mesmo porque Sabina, ao que se diz, era dessas criaturas que vivem cercadas por ansiedades diferentes. Para, Pepita. Pode parar, Glorinha, se quiser, comenta aí. Então aqui, a novidade que a gente vê nesse trecho, né, é que a Alba, né, ela não tinha conhecimento do passado inteiro, né, daquela situação de ter tido um filho, né, e eu acho, aqui pelo que eu entendi, ela não sabia que a mulher era Cláudia Sabina, ela sabia que era uma mulher do povo e que tinha sido uma aventura e que ele tinha sido exposto a uma armadilha, uma calúnia, né, e isso foi o que foi passado para ela, né? Mas aqui a Túlia, né, está desvendando para ela uma situação que ela não, ainda não sabia, né? E é óbvio que ela vai, né, vai haver assim uma mudança na visão das coisas, né? Agora, aqui também a Atéria, né, que é aquela criada, né, que foi colocada na, na Na casa lá casa do Elvídio na casa e do da... prefeito, né? Foi na Não, casa do não, prefeito? ela é a criada da Cláudia Sabina e ela pediu que ela se Da Cláudia. empregasse na Tá. casa da Alba Lucínia e do Elvídio.
tá para certo. É. dar os informes que ela Ela precisa. foi introduzida, né, para Isso. poder fazer aquela espionagem, vamos dizer assim, né? E então, né, a gente vai ver aqui depois o que vai se desenrolar, né? Mas eu acho que aqui o que me chama a atenção é um pouco da inocência, né, da Alba Lucínia, né, dela não conhecer, não é, essa história, né, e o Elvídio ter omitido dela também, mas como a gente vê, né, nessas tramas, né, que não havia muito interesse realmente em que a mulher, né, estivesse muito a par, né, de tudo isso, né? Então, a gente vê aqui dentro do contexto deles como uma coisa normal, né? Você esconder da esposa, né? Enfim. E aí fica cada um de um lado, não é? No seu sofrimento, sem ter um apoio, né? A gente vê que o apoio da família é totalmente tirado, né? Não, eles não têm aonde se apoiar nas suas angústias, né? Vejo aqui também uma família mais preocupada em manter o seu status, né, ali do que, né, porque a gente vê os filhos fazendo as suas loucuras, não é? E a filha num sofrimento que parece que não tem remédio, e, e aí a gente vai vendo, né, que a trama vai se desenrolando sem que as pessoas tenham aonde se apoiar, né? Eu vejo aí, podem falar. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário sobre esse trecho? Que eu acho que Ah, é aquilo. Fala, Verônica. não é nem comentário, não, mas eu falei assim, dela, a Alba Lucínia, né? Não procurar saber, né, a respeito de Silano, porque o vídeo, eu acho que ele fazia questão de não saber, né? Se era dele, se não era dele. Agora ela já sabia assim, né? Já tinha escutado de que o filho poderia ser do Elvídio, mas ela também em nenhum momento indaga dele sobre isso ou quer checar, né? Para saber se não é. Verônica, você lembra Ela diz que ele naquela foi conversa? caluniado, né? Não, Não, ela acredita que não é dele, mas ela também Exatamente. não checa, não pergunta, não conversa. então, mas vocês É, estão esquecidas que lá atrás, quando o Elvídio começa a conversar com o Caio Fabrício, quando eles começam a conversar e falam do Silano, ele chega a perguntar para o Elvídio diz assim, que tentou levar o, o rapaz para a província, para digamos assim, familiarizá-lo com os negócios dele, etc. e tal, mas que a Alva Lucínia se negou. se negou, não quis, não aceitou. Então ele tentou, eu acho, tenho certeza que ele sabe que o filho é dele, né? E ele, tanto é que ele quis levar o rapaz para ter um contato mais próximo dele, porque não tem, mas que a esposa, a Alba Lucínia, teria se recusado, apesar de toda a generosidade dela, ela não quis levar, fruto de calúnia ou não, não quis levá-lo, né? Então, isso é relatado lá atrás. Então, eu acho que, no fundo, ela não queria mexer na história, sabe? Tipo, e também não quero trazer o Saber problema. também, né? É, Mas ele também, né? Ele também ele podia até achar que é dele, mas ele também não quis sim, muito saber também, não. naquela época não tinha aquela coisa, né, de vamos ver a paternidade, vai ter que assumir, não tinha disso. E o pai generoso Pois é, mas ele não assumiu. acolheu o neto para dar, né, digo É. assim, é filho do, é meu E ela neto. também não sabia, ela também, por sua vez, não sabia que era a Cláudia que era
Não, ela, teria sido a Cláudia, essa aventura dele. Ela sabia que era uma sim, mulher do povo, mas não tinha noção de quem era, né? De quem isso. seria. Aí agora é que ela foi, digamos assim, catucada É, por essa desconfiança, e isso vai trazer uma angústia moral profunda para ela, é, porque ele sabe que o marido está à mercê dessa mulher sedutora, é, inteligente, deslumbrante, né? Não é qualquer mulher agora não é é. nem mais uma mulher do povo, né? Porque antes ela só sofria pelo assédio né, do prefeito. Agora Assim, tem, além de tudo, né? a insegurança diante do afeto do marido, né? Você vê que a coisa vai, digamos, de uma certa maneira, apertando, a angústia vai apertando esse cerco. Mas aí agora vai acontecer algo importante, né, dessa Túlia Sevina. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ana, seu Antônio, João, pessoal aí, Rosana? Não? Ninguém? Então, quer ler um pouquinho, Rosana? A esposa de Ovídio experimentava uma dor imensa no íntimo. Desejou chorar, desabafando as mágoas que lhe azorragavam o peito, mas sua fortaleza moral superava em seu espírito todos os sentimentos. Não lhe foi possível, contudo, dissimular o sofrimento diante da carinhosa irmã espiritual dos primeiros tempos, deixando transparecer de olhos úmidos suas amarguras e receios. Túlia Sevina beijou-a longamente, dizendo-lhe a meia voz: Querida Lucínia, também eu já sofri essas angústias que vens experimentando, mas encontrei um remédio eficaz. Queres experimentá-lo? Sem dúvida, onde encontrar esse recurso? Ouve-me, exclamou a amiga com as características da sua bondade confiante e quase infantil. Certamente já ouviste falar de Lucília Veinto e de seus escândalos na corte. Certa feita, Máximos deu mostra de sua inclinação por essa mulher, chegando a abalar profundamente a nossa felicidade doméstica. Mas Sálvia Súbria ensinou-me a procurar uma reunião cristã, na qual pedi as preces de um venerando ancião que ali pontifica na função de sacerdote. Desde que me vali desse recurso, meu marido voltou ao remanso do lar, aumentando o quinhão da nossa ventura conjugal. Foste obrigada a qualquer compromisso? Interrogou Alba Lucínia, eminentemente interessada no assunto. Nenhum, mas os cristãos praticaram algum sortilégio em teu benefício? Também não. Informaram-me de que a virtude da prece está na circunstância de ser dirigida a um novo Deus, a quem os crentes denominam Jesus de Nazaré. Ah, disse Alba Lucínia, lembrando-se da Judéia e das convicções da filha. A doutrina cristã não me é estranha, mas meu marido não lhe tolera as expressões contrárias aos nossos deuses. Julgo, pois, que antes de tomar uma resolução dessa natureza, será conveniente ouvir minha mãe, a fim de lhe seguir os conselhos. Isso não. Por quê? É que ao receber o conselho de Sálvia, também procurei tua mãe para falar-lhe do assunto. Mas dentro do seu espírito formalista e da sua franqueza intransigente, mostrou-se hostil aos meus desejos, alegando que a mulher romana dispensa novos deuses para ser a matrona incorruptível perante a sociedade e a família. Apesar de tudo, resolvi tentar o recurso e obtive os melhores resultados. Para aí, porque o tempo está curto, né? Não sei se continua. Pode parar, então. Não, pega só esse Tu outro termina. Uhum. parágrafozinho, só esse minha mãe. Minha mãe deve estar com a razão, falou Alba Lucínia convicta. Além disso, não posso conformar-me com a promiscuidade desses ajuntamentos plebeus. Bom, aqui
como eu acho que naquela época, né, como até hoje acontece, muitas mulheres ficam sabendo das escapadas, né, do marido e acabam se fazendo de bobas, né, mais ou menos assim, para poder continuar mantendo o casamento, né? E eu acho que no caso dela foi a mesma coisa, né? O marido também se envolveu com outra mulher e não sei como, foi uma amiga, ou eu não sei, que recomendou, né, essas reuniões cristãs. E, e aí ela disse que depois disso ela passou a acompanhar, né, a crença cristã e através das preces ela conseguiu que o marido voltasse, quer dizer, que deixasse esse relacionamento, né? Ou ela acredita que deixou, né? E a outra, a Alba Lucínia, então, ela é totalmente contra, né? Ou pelo menos ela fica insegura e diz que quer falar com a mãe, mas a amiga diz que já sabe que a mãe dela não concorda e mesmo assim quer dizer, ela foi, né, participar das reuniões e aconselha a Alba Lucínia, né? É isso. Vocês podem comentar mais aí. O que impressiona, né, Rosana, eu acho, é a capacidade, quer dizer, certas mulheres com virtudes faz lembrar há 2000 anos, era Calpurnia, não é? Aquela esposa do outro senador, que era uma mulher nobre, de sentimentos elevados, protetora do lar, digna, mas extremamente arraigada às tradições, eh, o formalismo da religião deles e as tradições extremamente, como é que eu diz assim, exteriores, né? E a maneira como ela também rejeitou ferrenhamente, como ela, de uma certa maneira, chegou a hostilizar a Lívia, grande amiga de infância, grande amiga de muitos anos, simplesmente porque ela deixou essas tradições superficiais e, de uma certa maneira, digamos assim, não diria fúteis, mas imaturas, porque a Lívia deu um passo à frente. E aqui a mãe dela, a Júlia Spinter, né? Ela também é o mesmo proceder. A mulher, a matrona romana, para ela são suficientes as tradições para ser a guardiã do lar. Não importa a que preço, não importa se aquilo vai exauri-la, desgastá-la, ela tem que manter aquela posição e se manter fiel às tradições. É o mesmo perfil, gente. Não é? Se vocês Essa reparam, questão, essa questão da tradição, acho que até hoje é assim, né? As pessoas que são criadas desde que nasceram uma certa religião e frequentam assiduamente, dificilmente vão mudar de opinião quando aparecer uma coisa nova, né? Até no caso da gente mesmo, né? Que acredita piamente aqui no Espiritismo, se aparecer uma novidade também a gente não vai aceitar. Eu acho que é questão Rosana, vamos de mudar tradição. vamos dar um desconto, não é porque queira puxar braço para minha sardinha. O espiritismo é essência, as outras são Mas as superfície. outras acham a mesma coisa, eles acham também que Não, eles são não, a não, essência. não, Com não. certeza. Essa é a grande diferença. Essa é a grande Eu diferença. tenho, O eu espiritismo não conheço, é, as outras é um conjunto de rituais exteriores, mas como eu diz tenho, eu Emmanuel. tenho uma na família católica fervorosa que não compra um carro novo sem mandar o padre benzer. E se disser para ela que isso é, né, que não. E fora as outras coisas. E ela acha, por exemplo, um absurdo o espiritismo a gente se reunir sem um chefe, sem uma coisa maior, né, nomeada por Deus, que esteja aqui para comandar a gente, né?
Então, acho um absurdo. E não adianta, você pode discutir até morrer que não vai entrar na cabeça e vai achar 3 minutos. e é Eu já bem sei. fiel, né? É bem devota, né? Bom, alguém mais quer falar alguma coisa desse Eu queria trechinho? só fazer uma observação aqui rapidinho com relação à Túlia e à Alba, né? Porque aqui para trás, a mãe, né, da Alba, Ludicínia, ela cita a Túlia e diz que ela, né, via a mãe adotiva, que a vida, que a providência, né, e apenas ela se conserva, ela fala, conserva fiel à minha antiga feição. Mas, no entanto, ela, apesar dos conselhos da Júlia, né, é Júlia Spinter, né, sei lá, da É. Júlia, apesar dos conceitos, ela fez o que ela bem quis, ela foi procurar né, os cristãos e ela foi interessante, né? Quer dizer, a Júlia a considerava como uma filha adotiva, dá conselhos também a ela e tudo. Mas ela diz assim, não, ela, apesar de tudo que ela falou, eu fui lá, tentei o recurso e obtive melhores resultados, né? Então, também desafiou um pouco essa coisa, né, daquela matrona O que que vem, que mostra, o que mostra que ela já estava um passo à frente, ela tinha discernimento, não é? Capacidade de fazer, 5 minutos. tomar a coragem de uma escolha, né? verdade. Bom, 5 minutinhos. Então, coloca uma música aí pra gente. Então, nesse momento, Maria, Mãe Amantíssima, maior símbolo que temos da maternidade santa e divina, nós te agradecemos pela bênção com que nos acolhes e nos tutelas nos caminhos da vida, para que de alguma maneira consigamos alcançar o aprisco do teu amado Filho. Nós que somos ovelhas desgarradas, que fugimos em busca de pastagens novas para saciar nossos desejos e nossos caprichos. Aqui estamos, Senhora, reconhecendo que não é possível encontrar a paz sem buscarmos e vivenciarmos os preceitos do Evangelho do Cristo. Então, nesse momento, nós te pedimos que nos abençoes a todos, que percebas, Senhor, as nossas necessidades mais íntimas, as nossas angústias, os nossos receios, as nossas fraquezas, e que nos envolvas com o teu manto de luz, para que, acolhidos, aconchegados ao teu peito, nos sintamos encorajados e determinados a buscar, de fato, o aprisco divino prometido por Jesus. Abençoa-nos para que possamos
continuar laborando no bem, firmes no propósito de buscarmos sempre os bons caminhos, sem medo do trabalho e do sacrifício, sem medo, Senhora, das renúncias que muitas vezes o dever nos chama a vivenciar. Então, que todos, Senhora, esta tarde, sejam abençoados, não apenas nós que aqui nos encontramos reunidos, mas todos aqueles que hoje não puderam estar conosco, todos aqueles que vivem as angústias da vida, inquietos e aflitos, todos aqueles que passam pela nossa mente, todos aqueles que precisam de Ti, sejam abençoados e amparados. Que assim seja, Senhor.